Aparecendo aqui, porque isso é importante, né? Que é para vocês terem depois, tá gravando, e aí fechando aqui meu microfone. E podemos começar então. Tá bom. Ok? Ok. Obrigada. Bom dia. O nosso grupo ele é composto pelo Arthur, pelo Enzo Gabriel, pelo Gustavo Borba, pelo João Vitor, pelo Luiz Eduardo, pela Raquel e por mim, Wellington. O nosso tema é a respeito de mecanismos e meios de corrosão. E agora, para iniciar, eu vou passar a palavra para o Arthur. Bom dia, estão me escutando? Sim, sim, Arthur, estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo. Então vou introduzir aqui os mecanismos básicos de corrosão. Bom, no estudo de processos corrosivos, devem sempre considerar as variáveis que indicam o material mais adequado para usar em determinados equipamentos ou instalações. Aí, então, aqui a gente fala sobre o material metálico, a composição química dele, suas impurezas e propriedades, né? Porque, por exemplo, em uma máquina que trabalha muitas horas por dia, dependendo das condições de trabalho dele, ele pode sofrer, por conta de sua propriedade, né, de uma dilatação térmica em determinada temperatura. A gente também estuda sobre o meio corrosivo, que é muito importante, a sua composição química, concentração, impurezas, pH, porque eles podem aumentar o processo de corrosão, dependendo do lugar que ele se encontra, o meio. E as condições operacionais, que são as condições, por exemplo, uma máquina vai sofrer durante um trabalho, que ela realiza. E o estudo dessa condição permite a gente operar uma máquina da melhor forma possível. Então, aí pode passar. Aí eu coloquei essas imagens aqui, que tem a condição do metal, que é uma corrosão natural que esse metal sofre. A condição pelo meio, que dependendo do meio que ele se encontra, que é na imagem aí, ele está perto do mar, né? E a maresia pode fazer um processo de corrosão muito maior no metal. E o operacional, que é um metal que ele sofre um tipo de corrosão que pelo processo que ele se encontra, né? Que ele vai... Aí a gente tem um freio, né? E durante o seu trabalho ele vai sofrer, esse metal vai sofrer algumas corrosões, assim. Pode passar. Aqui a gente vai falar sobre o conhecimento teórico, que é muito importante no estudo desses mecanismos básicos. E primeiramente a gente fala sobre algumas afirmações feitas quando a gente estuda de maneira superficial a corrosão, os mecanismos. Que a gente fala sobre que os aços inoxidáveis não sofrem corrosão, ou a água com pH 10 não é corrosiva. Mas aqui, para a gente, isso aqui tá errado. Então, reafirmando essas afirmações, a gente fala que os ácidos inoxidáveis podem sofrer corrosão, como o aço AiSi 304, que sofre corrosão na presença de cloreto em meio ácido. A água, pH 10, podem não correr o ácido carbônico, mas metais como alumínio, zinco, estanho sofrem corrosão em pH elevado. Aí eu coloquei mais exemplos aqui, usando o titânio e o aço inoxidável AiSi, pode passar aí. Aí a gente tem um exemplo aqui na presença de água, o cloro seco não ataca o aço inoxidável AiSi 304, mas o titânio reage rapidamente de forma exotérmica.
O oxigênio reage com ácido inoxidável, formando uma película protetora de cromo. Mas o titânio pode sofrer uma reação violenta de oxidação. Aqui, na presença de água, diferente do cloro seco, do exemplo que a gente teve no primeiro, na presença de água, o cloro ataca rapidamente o ácido inoxidável, pois forma ácido clorídrico devido à reação. Duas moléculas de cloro reagindo com água, formam ácido clorídrico com o ácido hipocloroso aqui. Aí a gente tem vários outros exemplos aqui, né? E no final eu coloquei que outros conhecimentos teóricos admitem a possibilidade para explicar a ação de metais líquidos, que também são muito importantes no estudo dos mecanismos de corrosão. Aí, por exemplo, dissolução simples, preferencial, formação de ligas, compostos químicos, podem passar aí. E durante o estudo desses mecanismos, a gente pode seguir essas etapas aqui, que é verificar a compatibilidade entre o meio corrosivo e o material, verificar as condições que esse material sofre durante o seu trabalho, né? Verificar relatórios de inspeção, que é muito importante também durante que é muito importante também durante os relatórios de inspeção. Quando, por exemplo, uma máquina está trabalhando e ela sofre uma corrosão durante esse tempo que ela trabalha, pode danificar essa máquina. Estabelecer um mecanismo responsável pelo processo corrosivo, que são os metais, os oxigênios. O oxigênio pode sofrer muita corrosão no metal. Proceder à avaliação econômica, tendo em vista as inspeções também, indicar medidas de proteção. Pode passar. Aqui a gente também fala sobre os tipos de mecanismo de processo corrosivo. A gente divide ele em dois e subdivide ele em várias categorias, que são os mecanismos eletroquímico, que seria corrosão em água, solução aquosa, corrosão atmosférica, corrosão no solo, ensaios fundidos. E a gente tem no mecanismo químico, corrosão de materiais metálicos em temperaturas elevadas por ausência de umidade. Corrosão de solventes orgânicos, isento de água e de materiais não metálicos. Pode passar. E aqui eu simplifiquei o significado dos mecanismos. Eu coloquei que o mecanismo eletroquímico é uma reação química que envolve transferência de carga, diferente do mecanismo químico, que há uma... que não ocorre transferência de carga no mecanismo químico. E aqui embaixo eu coloquei, para finalizar a conclusão, né, os dois mecanismos atendem à conceituação apresentada para a corrosão no sentido de que ocorre uma reação química ou eletroquímica no meio ambiente. Entretanto, fala-se também que a corrosão de metais ou ligas com metais no estado líquido, ocorrendo dissolução ou fratura no metal deteriorado. O ataque pode se dar não por uma ação química, ocorrendo somente um mecanismo físico, isto é, uma dissolução física com formação de liga, penetração no metal líquido nos contornos de grão do metal. Pode passar. Bom dia. Agora é Enzo que está falando. Quando um metal tem contato com elettrólito, ele forma uma pilha de corrosão. Eu coloquei no exemplo aí formação da ferrugem, que é a oxidação do cátion Fe, que forma o Fe2+,
2 elétrons, né? Que está no polo negativo. Por isso que ele libera elétrons no polo positivo, ele libera elétrons para o polo positivo, pro polo negativo, isso. E tem o processo de redução, né? Que é da água, que ela recebe elétrons e libera o H2 mais o 2OH, que é o hidroxílio. Pode passar. Temos aqui a continuação, que o Fe2+ com 2OH- formam o hidróxido de ferro 2, hidróxido ferroso também pode ser conhecido, que na equação de baixo ele forma o hidróxido de ferro 3. Que na outra forma o monohidratado, que é o 2Fe, ferro, Fe2O3, eu estou embanando todinho, desculpa. Que tem uma coloração avermelhada, que é o conhecido como a ferrugem, né? Pode passar para o próximo. O produto de corrosão é formado pelos íons resultantes da equação, das outras equações, que é as anódicas e as catódicas. Aqui no exemplo temos as anódicas, reações anódicas. Pode passar o próximo slide. Temos os produtos de corrosão, né? Que no caso é o hidróxido ferroso, o primeiro, e de baixo temos o exemplo do zinco e do alumínio. Pode passar. Aqui temos o exemplo do ferro em NaCl, em cloreto de sódio, né? Que recebe um anodo, no polo positivo ele libera elétrons e o polo negativo recebe os elétrons da bateria, no caso. Que, como no slide anterior, né? O ferro transforma em ferro 2+, e libera 2 elétrons. E isso no polo positivo, né? No ânodo. Agora no cátodo, que é o polo negativo, a água absorve elétrons junto com oxigênio, que forma 2 hidroxilas. E o produto dá o hidróxido de ferro 2, que é uma base. Pode passar. Opa, tudo bom? Tá me escutando aí todo mundo? Tem um retorno aqui? Tudo certo. Ok, Está... tudo certo, Escutando. ouvindo. É o Gustavo que está falando? Isso, eu mesmo. Okay. Então tá ok. Estou ouvindo. Tá bom, tudo certo. Então, vou falar um pouco sobre como que o meio age na parte da corrosão de equipamentos e materiais diversos. Então, começando aqui, temos que, por meio de um grande número de publicações científicas relacionadas com o ensaio de corrosão, utilizando diferentes materiais metálicos e longos períodos de exposição, isto é, fazendo ali testes empíricos mesmo, a importância da atmosfera como meio corrosivo é comprovada em diversos países, tais como o Brasil, Viana e Dutra, isto é, em vários países, para poder repetir as mesmas condições em locais diferentes, puderam comprovar que, mesmo em condições diferentes, a atmosfera age ali como um corrosivo. O NAPAP seria the National Acid Precipitation Assessment Program, ou Programa Nacional de Avaliação de Precipitação de Ácido, implementado pelos Estados Unidos. É um programa que tem o objetivo de aumentar os conhecimentos de causas e efeitos de precipitação ácida ou deposição atmosférica, estabelecendo como etapa inicial alguns estudos que envolvem, por exemplo, poluentes, como o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio e o ozônio, e materiais como estátuas e estruturas de valor cultural, metais e ligas, tintas, plásticos, concretos, mármores e granito.
Um exemplo dessa parte de materiais, podemos citar, por exemplo, a Estátua da Liberdade, como foi dito no trabalho anterior da semana passada, em que ela possuía ali uma cor, se não me engano, de cobre, só que com o tempo ela foi passando a ficar mais esverdeada em razão da corrosão que ocorreu nela. Pode passar o slide. Valeu. A ação corrosiva da atmosfera depende de alguns fatores. Por exemplo, a umidade relativa do ar, substâncias poluentes como particulados e gases, sendo que esses particulados são partículas muito finas de sólidos ou líquidos suspensos no ar. Depende da temperatura, do tempo de permanência do filme de eletrólito na superfície metálica, sendo que, pelo que eu compreendi, esse filme de eletrólito seria uma camada fina de um condutor de eletricidade e também fatores climáticos. A corrosão atmosférica pode ser classificada em função do grau da umidade na superfície metálica em seca, úmida e molhada. A corrosão atmosférica seca ocorre em atmosfera isenta de umidade, tem lenta oxidação do metal, com formação de produto da corrosão, podendo o mecanismo ser considerado puramente químico. Corrosão atmosférica úmida já ocorre em atmosferas com umidade relativa menor do que 100%, sendo este o fator que depende da velocidade do processo corrosivo. Ou seja, depende da umidade que está presente ali, a velocidade que esse processo vai ocorrer. Corrosão atmosférica molhada. Com a umidade relativa perto de 100%, ocorre a condensação na superfície metálica, observando-se que a superfície fica molhada com o eletrólito. Acredito que, como por exemplo, a gente poderia utilizar aqui as pontes mesmo, porque está lá o metal, então toda aquela estrutura de concreto sempre em contato com a água, então facilitaria ali a corrosão. Pode passar o slide, por favor. A influência da umidade na ação corrosiva da atmosfera é acentuada, pois sabe-se que o ferro em atmosfera de baixa umidade relativa praticamente não sofre corrosão. Em uma umidade relativa em torno de 60%, o processo corrosivo é lento, mas acima de 70%, ele é acelerado. A umidade relativa pode ser expressa pela relação entre o teor de vapor d'água encontrado no ar e o teor máximo que pode existir no mesmo. Como, por exemplo, esse gráfico que eu coloquei aí, que, como a gente vê, a corrosão é quase nula, até cerca de 60% ali da umidade relativa do ar, com uma pequena margem ali entre 40% e 60% no seu crescimento. Só que conforme ela chega ali nos 60%, vai beirando, passando um pouquinho ali 60%, 61%, ela já passa a crescer exponencialmente, até chegar em níveis bem altos. Pode passar aí o slide. Substâncias poluentes. As partes sólidas sobre a formação de poeira existem na atmosfera e a tornam mais corrosiva porque pode se verificar deposição de material não metálico e criar condições de aeração diferencial, ocorrendo corrosão localizada, como por exemplo disso a gente tem a sílica, deposição de substâncias que retenham umidade, acelerando o processo corrosivo, pois aumenta o tempo de permanência da água na superfície metálica, como o cloreto de cálcio. Depois de deposição de sais que são eletrólitos fortes, como o sulfato de amônio, NH4,2SO4. Esse eletrólito forte seria uma substância completamente ionizada em solvente e conduz a eletricidade melhor do que o soluto puro, que seria basicamente o oposto de um eletrólito. O eletrólito fraco. Porque no eletrólito fraco ele já não é soluto completamente, possui uns líquidos. E daí vai. Deposição de material metálico em que poderá ocorrer a formação de pilhas. E nessa parte aí, eu acho que foi um erro meu no slide na hora de verificar, seria em que poderá ocorrer a formação de pilhas se o material metálico depositado for de natureza química diferente, né? Por exemplo, líquido, sólido, gasoso. Essa partezinha depois de pilhas eu meio que me confundi na hora. Peço perdão. Com a consequente corrosão galvânica do material mais ativa. Deposição de partículas sólidas que podem reter sobre a superfície metálica gases corrosivos existentes na atmosfera.
mesmo que inerte para o metal, como por exemplo o carvão a gente tem. Pode passar. Dentre os gases, temos aqui alguns mais conhecidos, que todo mundo já está bem familiar, como por exemplo o gás carbônico, que é advindo da queima de combustível fóssil, como por exemplo a gasolina, também o óleo, o carvão, que quando em conjunto com a umidade ocasiona a carbonatação de concreto, causando a sua deterioração. O dióxido de enxofre, o SO2, e o trióxido de enxofre, SO3, são corrosivos de atmosfera mais frequentes encontrados em áreas industriais. Porque, como ocorre lá o processo da indústria, eles vão liberando fumaça, essa fumaça vai acumulando ali e, consequentemente, vai liberando mais esse enxofre, propriamente dito, esse dióxido e o trióxido. Em razão dessas utilizarem óleos combustíveis contendo 3 a 4% de enxofre. Como eu disse, como ela está ali sempre liberando nos processos que ela faz, na forma de fumaça, vai estar acumulando ali perto dela. Sendo também proveniente da queima de gasolina, gases residuais de refinarias e de carvão contendo enxofre. A amônia, o NH3, utilizada como fertilizante na produção de ácido nítrico, HNO3, quando em conjunto de água e oxigênio, atacam instalações de cobre ou suas ligas metálicas. O cloro, Cl... Opa, pode passar aí. Ah, não, pode deixar. Porque na minha anotação está outra coisa. O cloro, Cl, pode ser liberado durante a fabricação de soda cáustica e ao entrar em contato com a umidade na atmosfera, formar o ácido clorídrico. E também pode originar de estações de tratamento de água e fábrica de celulose. O HCl, ele é bastante ácido e as indústrias, as exploradoras, elas utilizam ele para dissolver, por exemplo, rochas durante a extração de petróleo para facilitar o processo, quebrando aquelas rochas ali do caminho e deixando só o líquido. É também utilizado na limpeza e galvanização de metais, ou também quando ele está na sua forma impura, ele é conhecido como ácido muriático e é utilizado simplesmente para limpar azulejos, também sendo um dos principais componentes do suco gástrico. Pode passar para o outro slide. Aí, valeu. Os demais fatores que podem influenciar a ação corrosiva são, por exemplo, a temperatura. Se for elevada, a possibilidade de corrosão é minimizada, por diminuir a possibilidade de condensação de vapor de água. Claro, né, se tiver calor ali, a formação de nuvens, por assim dizer, vai ser bem mais complicada, porque o sol, o calor, a água. Tempo de permanência do filtro de eletrólito na superfície metálica. Quanto menor esse tempo, menor seria a ação corrosiva da atmosfera, que seria basicamente quanto menos tempo você deixa ali um condutor de eletricidade naquela superfície ali, menor seria a corrosão por causa da transferência de energia, de elétrons e tudo mais. Ventos, dependendo da velocidade dos ventos, agentes poluentes e névoas salinas podem ser arrastados para a superfície metálica, mesmo em local afastado das fontes emissoras. O que seria isso? Basicamente, você isola uma empresa ou uma indústria que produz algum corrosivo em potencial, só que daí, como tem um vento muito forte, ela pode liberar isso no ar, no meio ambiente, e o vento vai simplesmente levar ele para justamente de onde você está fugindo. Por exemplo, se tem uma plantação, se tem uma cidade, tem casas, ou então prédios mesmo, ou qualquer outra coisa da qual você possa estar querendo se isolar ali, o vento vai justamente levar para essa localidade. Variações cíclicas de temperatura e umidade. Os fatores climáticos podem ter ação mais intensa em função das estações do ano, como o aumento do teor de SO2 durante o inverno, em certos países devido à maior queima do carvão para fins de aquecimento, como por exemplo no Canadá, com o inverno extenso, o pessoal sempre está ali investindo em sistema de aquecimento para basicamente não congelar. Né? Insolação causa deterioração, calcinação ou empoamento em películas de tinta base de resina epóxi e PRFV, plástico reforçado com fibras de vidro,
ocasionando o ataque no material plástico. Insolação seria basicamente a incidência de raios ultravioletas ou simplesmente a incidência de luz solar. E aí a gente tem uma tabelinha que diz: Hudson classificou as diferentes atmosferas segundo a corrosão relativa de carbono em a atmosfera, né? A rural seca, a corrosão relativa entre 1 e 9, a marinha entre ali 38, industrial marinha 50, industrial 65, industrial fortemente poluída 100, que seria basicamente quanto mais industrial já produz fumaças e elementos químicos com potencial de corrosão grande, só que fortemente poluída ela já vai agregar ali os materiais que poluem, que naturalmente também, como por exemplo, materiais orgânicos que já liberam enxofre, como eu já mencionei ali, o dióxido, o trióxido de enxofre, poderia potencializar ainda mais a corrosão que já existiria. Então, agora eu vou passar a vez para o Luiz, e pode passar o slide. Bom dia, gente. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Então, eu vou falar agora um pouco. Estou ouvindo. Bem, vou falar da corrosão atmosférica de ferro, zinco, alumínio e cobre, né? Então, quando a gente fala de corrosão atmosférica, né, a gente vai ter fatores que influenciam, que no caso seria o material metálico, o meio corrosivo e os poluentes presentes na atmosfera, né? E essas características são inerentes a cada atmosfera e material. Então, em cada atmosfera a gente vai ter um processo, né, algo diferente de corrosão. O ferro, zinco, alumínio e cobre são os mais usados em estruturas, equipamentos e instalações, né? Então, por isso que a gente vai olhar eles com mais... a gente vai olhar eles de uma forma mais detalhada. Pode passar. O ferro, né, que é um material muito usado, né, então a gente vai começar falando sobre ele, né. Na sua atmosfera, né, industrial, a gente vai ter muito óxido de enxofre, né, muito frequente nas atmosferas industriais, né, e através da queima de óleos, combustíveis ou carvão, a gente vai ter o dióxido de enxofre, o SO2. Nessa atmosfera, ele é parcialmente oxidado a SO3 através dessa equação aqui, e essa reação ela é catalisada por metais, óxidos metálicos ou por ação fotoquímica, gerando o SO3+. Pode passar. Então, em relação com a umidade atmosférica, a gente vai ter a geração, né, do ácido sulfúrico e o sulfuroso, né? Atmosferas com óxido de enxofre e nitrogênio, a gente vai ter uma corrosão severa do ácido carbono, né? E isso vai causar uma aceleração da formação do ácido sulfúrico, né? Com essas duas equações aqui mostram essa aceleração. Pode passar. Então, com a ação desses óxidos e ácidos sobre o ferro, né, a gente vai ter essas 4 primeiras reações aqui que vão mostrar como eles vão gerar essa corrosão no material, né? Então, o sulfato de ferro 2, FeSO4+, e o sulfato de ferro 3, Fe2SO4 3+, né? Eles, depois que eles são produtos, né, da corrosão, eles reagem com a água, né, sofrendo hidrólise e formando ácido sulfúrico novamente, né? Então, primeiramente, né, o ferro sofre esse processo de corrosão, e o produto dessa corrosão ele vai reagir com a água e vai formar de novo o ácido sulfúrico. Então, com isso, o ácido sulfúrico vai voltar a atacar o ferro, né, formando assim um ciclo e acelerando a corrosão do material, né, na atmosfera industrial. Então, a gente pode dizer que se não houver uma retirada, né, uma retirada desse material, a gente vai ter uma aceleração assim, bem grande da corrosão do ferro. Pode passar. No caso, se a gente tiver a presença da ferrugem, né, em conjunto com o sulfato ferroso na superfície metálica, a gente vai entrar em outras reações, né, que são ciclo eletroquímico, né,
A gente vai ter a reação anódica do ferro, a reação catódica e também a reoxidação imediata do magnetita pelo oxigênio do ar. Então, vai ser outro processo, né, que vai gerar a corrosão do ferro. Pode passar. A gente viu anteriormente que em atmosfera que a gente tiver enxofre mais nitrogênio, a gente vai ter uma corrosão severa do ácido carbono. Mas no caso, a gente tiver só o nitrogênio, né, essa corrosão não vai ser tão intensa, vai ser uma corrosão pequena, né, porque a gente vai ter a chamada ação inibidora de nítrito, que é expressa por essa fórmula química aqui, né, e ela vai dar uma resistência maior ao ferro à corrosão, o que vai gerar um menor impacto da corrosão no material. Pode passar. Nas atmosferas marinhas, o poluente que a gente vai encontrar com maior frequência é o NaCl, né? Ele tem eletrólito forte, o que vai causar um processo corrosivo acentuado, né? E o produto da corrosão, né, vai gerar o cloreto de ferro 3, que é muito solúvel em água e também muito corrosivo, né? Se ele for solúvel em água, a corrosão vai ser mais intensa. E a hidrolisação do cloreto de ferro 3 vai gerar o ácido clorídrico, que também vai gerar, né, uma corrosão no material, ou seja, é bastante intensificada a corrosão do ferro em ambiente muito úmido, ambiente aquático. No produto da corrosão também pode se encontrar o cloreto básico de ferro, que é insolúvel, né? Então tem uma chance também de gerar um material insolúvel que não vai, né, causar uma corrosão tão severa, mas o ácido clorídrico, no caso, ele vai causar uma corrosão severa no ferro. Pode passar. Além da composição, né, da atmosfera, a ferrugem também vai depender do material metálico, né? No caso do ferro, do material ferroso, os elementos comuns serão fósforo, silício, carbono, enxofre e manganês. Então, de certa forma, né, todos esses materiais interferem, né, nessa corrosão do ferro. Então, por isso que diferentes ligas metálicas vão ter processos corrosivos mais ou menos intensos. Pode passar. Eu vou falar agora um pouco sobre o zinco, né, porque ele é muito usado em revestimento, principalmente em aço galvanizado, e quando ele é exposto a uma atmosfera não poluída, né, uma atmosfera com mais O2 e CO2, o que é mais comum de se ter na atmosfera, a gente vai ter uma formação do óxido de zinco, ZnO, ou hidróxido de zinco, né, que são compostos que têm características protetoras, né, então eles de certa forma, vão diminuir a corrosão do material. Mas, quando a gente tiver o zinco em contato com atmosferas poluídas, né, principalmente com produtos ácidos, ele vai sofrer uma corrosão mais elevada, né? E aqui a gente tem um exemplo das possíveis reações, né, que o zinco vai ter em ambiente poluído. Todas essas aqui são reações corrosivas que o zinco vai ter nesses ambientes. Pode passar. Caso o teor de SO2 ele não for muito elevado, né, a possibilidade de formação do sulfato básico de zinco, que é insolúvel e diminuir a taxa de corrosão. Porém, a gente analisando casos reais, né, de estruturas que sofreram ação direta do óxido de enxofre, a gente vê que pode-se obter uma corrosão que levará a corrosão severa, né, no caso da formação do sulfato de zinco. Então, a gente tem uma chance, né, de não ter essa corrosão tão severa, mas analisando esses casos reais, a gente vai ver que o sulfato de zinco, quando ocorre a geração dele, do produto dessa corrosão, vai ser mais forte. Pode passar. Em atmosferas marinhas, né, devido à ausência de poluentes ácidos com muita frequência, ele se mostra mais resistente, né? Em ambiente de alta umidade ocorre a chamada corrosão branca, né? Então, no caso, em ambientes marinhos, em ambientes com alta umidade, a gente vai ter um processo diferente de corrosão, né? Que vai causar redução na espessura da película de zinco. É uma corrosão menos severa, mas é uma corrosão que também acontece, né? E acontece com muita frequência, né? Nas atmosferas marinhas. Pode passar.
Agora eu vou falar do alumínio, né, que ele é utilizado principalmente em chapas corrugadas ou trapezoidais, né, usados principalmente na construção civil, bastante na construção civil. E a gente tem aqui alguns exemplos, né, de utilização, que são cobertura ou tapamento lateral de fábricas, estruturas tubulares e componentes anodizados. O óxido de alumínio, ele é responsável pela resistência à corrosão. Ou seja, quando a gente tiver o alumínio em ambiente não poluído, né, em ambiente com muito oxigênio, né, muito oxigênio, carbono, a gente vai ter uma reação, algumas correntes de reação que vai trazer uma resistência maior à corrosão desse material. Só que em ambientes com poluentes ácidos, né, a gente vai ter a solidificação desse material, gerando a formação do cloreto de alumínio, que é solúvel. Então, caso a gente tiver em um ambiente ácido, a gente vai ter, sim, uma corrosão mais elevada do alumínio. Em atmosfera com óxido de enxofre, né, a gente tem uma maior resistência do alumínio, no caso específico do óxido de enxofre, né, diferente do zinco, né, que vai ter uma corrosão mais elevada com óxido de enxofre. Pode passar. O fator mais influente, né, na atmosfera marinha para o alumínio é a da deposição de material particulado, né, principalmente por partículas higroscópicas, que são partículas que absorvem a água do ambiente. E para evitar, né, esse tipo de corrosão em ambiente aquático, é importante a gente manter a superfície limpa, né, do alumínio e aplicar também óleos protetores ou até vaselina, que vão diminuir, né, a severidade desses materiais causando a corrosão do alumínio. Pode passar. Na utilização para estruturas tubulares e componentes anodizados, né, a gente tem que evitar o contato com a argamassa úmida, devido ao seu caráter alcalino, né? Então, o alumínio, se ele entra em contato com essa argamassa úmida, a gente vai ter um caráter corrosivo maior, né? A gente vai gerar corrosão através dessas duas reações que eu trouxe aqui como exemplo. Então, as placas, né, também, se elas armazenadas de maneira superposta, em ambientes úmidos, a gente vai ter uma corrosão chamada corrosão por aeração diferencial entre as chapas. Então, é um processo que também não é complicado de se evitar, né? Basta mudar a maneira como se armazena, né? Então, é importante ter esse cuidado com o alumínio em ambientes úmidos. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o cobre, né? A corrosão do cobre na atmosfera, né? Ele é utilizado em instalações elétricas, monumentos ou esculturas, coberturas de construções antigas, como museus, entre outros. E exposto na atmosfera externa, a gente vai ter um tipo de corrosão, né? Inicialmente, a gente vai ter a formação de cobre, cuprita, com coloração castanha, né, que apresenta características protetoras, né? Então, a primeira formação, né, da corrosão do cobre vai ser essa coloração mais castanha, né, que vai ter uma característica protetora, né? Então, de certa forma, vai se manter mais tempo dessa forma, só que, né, com o tempo e o contato com o oxigênio, a gente vai ter uma variação dessa corrosão formando algo mais escuro, mais solado de preto, né? E depois, né, com a umidade, o CO2, a coloração vai se tornar mais esverdeada, né, devido à formação dos carbonos básicos. Então, aqui nessa imagem, eu trouxe um exemplo, né, que a gente pode ver a variação da corrosão do cobre, né, com o tempo. Então, ele varia de uma cor bem para o lado de, vamos dizer, um dourado, um vermelhado, uma coisa assim. Ele vai escurecendo e depois ele vai ficando mais azulado, né, esverdeado e azulado. Pode passar. Em atmosfera marinha, a gente vai ter a formação do cloreto básico de cobre. Ele apresenta uma cor esverdeada também. Então, em contato diretamente com a água, a gente vai ter um cobre que vai tender a ficar dessa cor mais esverdeada, azulada. Em monumentos e esculturas, né, a gente vai ter a formação de uma pátina protetora. O que é uma pátina?
É um composto químico que se forma na superfície de um metal pela exposição aos elementos e ao clima. Então, dependendo do local, a gente vai ter a formação, né, independente, né, do local, dessa pátina protetora em volta das esculturas, que geralmente vai ter cor esverdeada também, né, devido aos sais básicos formados na atmosfera dos diferentes locais onde se localizam. Então, nas esculturas, a maioria delas, a gente vai tender a ficar dessa cor esverdeada também. Pode passar. Agora, A Raquel, eu vou falar sobre águas naturais. Tá todo mundo me escutando? Sim. Sim, Raquel, estamos ouvindo. Certo. Os materiais metálicos, eles sofrem corrosão quando estão em contato com água contaminada. Essa água, ela pode estar contaminada pelos gases dissolvidos, que podem ser o oxigênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono, o cloro e o dióxido de enxofre. E tem outros gases que podem contaminar a água. Também tem os sais que podem estar dissolvidos na água, que, por exemplo, o cloreto de sódio, cloreto de ferro, cloreto de magnésio e bicarbonato de ferro. Também possuem as matérias orgânicas de origem animal e vegetal, as bactérias, os limos e as algas e os sólidos suspensos. Aqui tem a imagem de um navio, um barco, não sei, que ele foi oxidado. Pode passar. Considerando os contaminantes para os diversos tipos de utilização da água, cada tipo de utilização você tem que se preocupar com alguns contaminantes. Por exemplo, na água potável, eles eliminam os sólidos suspensos, como o mercúrio e o chumbo, realizam a cloração e controlam o pH da água. Quando se usa água para resfriamento, eles evitam os sólidos suspensos, fazem a cloração, adicionam inibidores de corrosão e dispersantes e também possui o pH controlado. Para o vapor, evita-se os sais, como os bicarbonatos e os carbonatos. E para farmácia, eles evitam os sais. E para evitar esses sais, eles usam a água desmineralizada ou deionizada. Pode passar. Agora sou eu que vou falar essa parte do solo, Wellington. Bom, a corrosão no solo ela é um pouco complexa, porque vai depender bastante da natureza do solo. E essa natureza do solo ela é afetada por diversos variáveis. Então, bom, o comportamento do solo como meio corrosivo deve ser considerado de grande importância, levando-se em consideração as enormes extensões de tubulações enterradas, como oleodutos, gasodutos, adutores e minerodutos, e a grande quantidade de tanques enterrados armazenando combustíveis. A corrosão em tubulações ou tanques contendo combustíveis pode causar perfurações que provocam vazamentos com consequente contaminação do solo ou de lençóis freáticos e com possibilidade de incêndios e explosões. Ou seja, quando se vai fazer a instalação desses oleodutos, gasodutos, minerodutos, tanques de combustível, é necessário que ocorra um estudo ali no solo para saber o material que vai ser utilizado na composição desses tanques, desses gasodutos e etc. Porque caso ocorra algum uso inadequado e não se saiba o tempo que aquele material vai aguentar naquele ambiente ali, pode causar consequências graves, como foi dito, podendo haver poluição ou até mesmo explosões que podem causar até mortes. Então, a velocidade de corrosão no solo não é muito influenciada por pequenas variações na composição ou estrutura material do metálico, como eu havia dito, sendo mais influente a natureza do solo. Essa natureza pode ser influenciada por diversas variáveis evidenciadas a seguir. Então, eu vou tentar explicar um pouco como que funcionam essas variáveis em relação
ao solo, que são elas a tomada de amostra, que é a variabilidade, tendo aeração, pode ser aeração, umidade, pH, potencial redox, micro-organismos, condições climáticas, heterogeneidade do solo. Temos características físico-químicas, presença de água, sais solúveis, gases, acidez, pH, resistividade elétrica e também, novamente, potencial redox. Aqui nessas imagens eu trouxe alguns exemplos de que são os oleodutos, os gasodutos. São essas estruturas que, neste caso aqui, elas estão sobre o solo, mas acontece bastante delas ficarem soterradas. E aí que está o grande problema, inclusive. Condições também microbiológicas, que ocorre uma influência direta, ocorre modificação na resistência de revestimento, origem de meios corrosivos. Todos esses tópicos aqui eu vou explicar com mais clareza um pouco mais adiante. Condições operacionais também está relacionado com condições climáticas, emprego de fertilizantes, despejos industriais, profundidade, aeração diferencial, contato bimetálico e corrente de fuga. Aí eu também trouxe alguns exemplos de adutores e minerodutos. Vamos lá. A tomada de amostra é variabilidade. O solo pode ser considerado como um dos meios corrosivos mais complexos para se determinar previamente sua ação agressiva para os materiais metálicos. Essa complexidade fica evidenciada na tomada de amostra de solos para análise física e química. Mas aí se tem dois problemas que costumam ocorrer. A variabilidade dos solos dificulta a tomada de amostra no campo e ocorre uma divergência nessas análises. Outro ponto a evidenciar, essa complexidade está ligada ao fato de que, na retirada de amostras, o solo sofre alterações. Certamente influirão nas condições físicas, ocasionando determinações de certos parâmetros analíticos, que não representam valores realmente existentes. Então, também tem essa dificuldade na hora de se estudar o solo, para saber como que a corrosão vai agir lá. Porque quando você tira uma amostra, ela automaticamente sofre algumas alterações. Vamos lá. As características físicas do solo que podem influir diretamente na ação corrosiva. A presença de água. O que acontece? Eu vou explicar basicamente a presença de água e de sais juntos, porque elas estão relacionadas. Bom, a presença de água e sais solúveis, ela vai afetar a resistividade elétrica, que ocasiona ela ficando mais baixa com o aumento do teor de água e de sais. Aí, como a corrosão nos solos é um processo eletroquímico, as resistividades baixas vão favorecer a corrosão. Além disso, também temos presença de gases. A presença de gases provenientes da atmosfera, como oxigênio, dióxido de carbono, gás sulfídrico, óxidos de enxofre e de nitrogênio podem acelerar também esse processo de corrosão. Acidez e o pH. Quando os valores são ácidos, ou seja, o pH ele é menor que 7, ela pode acelerar o processo corrosivo em tubulações, principalmente de aço carbono enterradas. E aí, essa resistividade elétrica que eu mencionei quando tem a presença de água e presença de sais solúveis, o que seria essa resistividade elétrica? Ela é a propriedade que define quanto o material opõe-se à passagem de correntes elétricas, de forma que quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica. E quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem de corrente. E aí vamos também falar um pouco sobre, de forma bem breve, o que seria esse potencial redox do solo. O termo potencial de eletrodo, ou também tem alguns sinônimos como potencial do equilíbrio ou potencial reversível, quando ele está se referindo à reação de uma meia pilha, ou seja, o potencial dessa meia pilha ou seja, o potencial medido contra a meia pilha padrão de hidrogênio, isso é chamado de potencial redox. E para que serve esse potencial redox? Ele é um fenômeno, ele também é chamado de oxirredução
que é um fenômeno químico em que a produção de energia elétrica a partir da ocorrência de oxidação e redução de espécies químicas. E essas características não são totalmente independentes, como eu fiz uma explicação mencionando às vezes mais de um desses tópicos, havendo combinação das mesmas. As condições microbiológicas, os micro-organismos, devido a um ou mais dos seguintes fatores, podem concorrer para que a ação corrosiva do solo seja mais acentuada, ou seja, eles têm uma influência direta na velocidade das reações anódicas e catódicas, ocorrendo modificação na resistência de películas existentes na superfície metálica pelos produtos do metabolismo microbiano, e isso vai originar um meio corrosivo. Essa bactéria que eu coloquei no slide, o Disulfórbrio desunfuricans, ela é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela se desenvolve na ausência de ar, e isso afeta diretamente na corrosão porque elas retiram energia, a energia que é necessária para elas retiram dos processos, para os seus processos metabólicos, da reação de oxirredução. Então, isso acaba acelerando o processo de corrosão. E aí a gente vai ter algumas condições operacionais. Entre as condições operacionais que podem influir na ação corrosiva dos solos, devem ser destacadas as condições climáticas, ou seja, chuvas, temperatura, umidade relativa da atmosfera e até mesmo ventos. Tudo isso afeta principalmente na umidade do solo. Emprego de fertilizantes. Quando você utiliza fertilizantes, eles são a principal componente neles, geralmente são sais, como o nitrato de amônia. E como eu já havia explicado no slide anterior, os sais eles afetam diretamente nesse processo de corrosão. Despejos industriais. Quando você coloca de forma indevida, isso vai alterar as características do solo, podendo, em função da natureza desses despejos, torná-lo corrosivo. A profundidade está literalmente relacionada a quão fundo está a tubulação, por exemplo, que você colocar. Porque quanto mais fundo, o teor de oxigênio ele fica mais baixo. E isso daí faz com que a taxa de corrosão também será mais baixa. Ou seja, quanto mais fundo tiver a tubulação, provavelmente menos ela será afetada com a corrosão, a não ser que exista micro-organismo, que é no caso tipo da bactéria que eu citei no anterior, que vai realizar, que elas no caso são anaeróbicas, e isso pode ocasionar também a corrosão. E aí também temos a aeração diferencial, contato bimetálico como formação de pilha galvânica, eletrólise do material metálico por ação de correntes de fuga. E basicamente é isso. Eu vou passar agora a vez para o João Vitor. Obrigado. Eu vou falar sobre proteção de tubulações enterradas. Como esse tipo de tubulação enterrada é muito utilizada, surge a necessidade para fazer uma proteção para evitar a ação corrosiva do solo. Então, a seguir eu vou mostrar mais sobre como são feitas essas proteções externas. Pode passar o slide. Primeiro temos os revestimentos, que são utilizados o asfalto betuminoso, reforçado com véu de lã, de vidro, recoberto com feltro impregnado. É como se fosse uma fita asfáltica, porque ela tem um material asfáltico, ela fica bem grudada na tubulação. O polietileno e a fita plástica. Todos esses materiais são impermeáveis. Também tem a proteção catódica com anodos galvânicos ou de sacrifício, que geralmente é usado o magnésio, pois ele tem um maior potencial de oxidação. E a proteção catódica por corrente impressa ou forçada. Pode passar.
Em condições específicas, pode ser usadas outras medidas protetoras, como a substituição de tubos metálicos por não metálicos. Pode ser PVC, FRP ou PRFV, que é um plástico reforçado com fibra de vidro, o polietileno, o cimento amianto e o concreto protendido. Também tem a colocação de tubulação em leito de óxido de cálcio, tornando o meio alcalino, no qual a corrosão do ferro é menor. A substituição de aterramento com malhas de cobre, usando o zinco, que é anódico para o ferro. O encamisamento das tubulações com material isolante, como concreto. E colocar as tubulações aéreas ao longo de caneletas ou tubovias. O sistema de proteção mais usual em tubulações de maior responsabilidade, como oleodutos, gasodutos, adutoras e minerodutos, é aquele que combina o revestimento e proteção catódica por corrente impressa. O custo inicial é mais elevado, mas ele tem a vantagem de ser mais eficiente e econômico ao longo do tempo. Eu vou passar agora para o Arthur. Alô, me ouvindo aí? Sim. Então eu vou falar sobre... Estou ouvindo. Ok. Então eu vou falar sobre produtos químicos e como eles são armazenados e como eles se interagem em relação a outros materiais. Equipamentos usados para processos químicos deve-se levar em consideração duas possibilidades: deterioração do material metálico do equipamento e contaminação do produto químico. Os fatores que influenciaram são vários e complexos, em alguns casos. Entre metálica, pureza do produto químico, concentração, temperatura e ação. Produtos ácidos... Deixa eu só desligar aqui o telefone. Deixa eu voltar aqui. Produtos ácidos, como o ácido fluorídrico, pode ser embalado em frascos de material polimérico, como polietileno, evitando o contato de frascos de vidros que, por sua vez, seriam atacados. Aí a gente tem mais exemplos, né? Aí, de maneira geral, devido à agressividade dos produtos químicos, são armazenados em frascos de vidros devido à sua resistência química, com exceção do ácido clorídrico e seus sais de solução. No caso de produtos farmacêuticos, deve considerar que não só o ataque do produto químico ao recipiente, mas a possibilidade de contaminação pela corrosão. Por conta do produto, dependendo onde ele é armazenado, ele pode sofrer um processo de corrosão lentamente, e assim ele pode ser contaminado. E alguns recipientes também de vidro são fundidos até com chumbo e quartzo, que aumenta a resistência mecânica dele, e com a temperatura, e com chumbo a gente pode impedir que a radiação se espalhe. É isso, pode passar. Bom dia de novo, eu Ezo. A corrosão nos alimentos é muito importante porque pode ter a formação de metais tóxicos nos alimentos. E a corrosão pode alterar o sabor, o aroma, a aparência e pode ocasionar rancidez. E um exemplo é o zinco, juntamente com ferro e cobre, que modificam o aroma do leite. E o ferro também é outro exemplo, que pode reagir com tanino, ocasionando o escurecimento dos vegetais em conserva. E o estanho pode ocasionar turvação em cervejas e vinhos brancos. O chumbo, ele também ajuda a causar saturnismo, uma doença que ataca o sistema nervoso. E para evitar a deterioração dos alimentos, são colocados conservantes, que normalmente são ácidos orgânicos, sempre, como exemplo do ácido cítrico. Pode passar o slide. Obrigado. Agora, Luiz Eduardo, vou falar de novo
falar mais uma vez aqui sobre substâncias fundidas, né? Então, este meio corrosivo está ligado ao fato do material metálico ser solúvel no composto ou no metal que é fundido. Em metais fundidos, a gente pode ter a formação de ligas, né, a formação de compostos intermetálicos, a penetração do metal líquido intergranularmente no sólido, né, então, e também a transferência de massa, né. Nesses compostos, né, a gente vai ter oxidação também, né, como em todos os outros, mas dependendo, né, de uma certa forma do que for, né, do que tiver de material nessas ligas. A gente tem aqui um exemplo, né, de como acontece, né, por exemplo, aqui o ataque do metal N por NaOH ou NaNO3, né, fundidos. Então, essa primeira reação do NaOH e a segunda do NaNO3. Pode passar. É a Raquel de novo. Agora eu vou falar sobre os solventes orgânicos. Eles são compostos com ligações covalentes e, portanto, não são considerados eletrólitos. Com isso, a corrosão está mais relacionada com as impurezas. Os solventes clorados estabilizados com termoindutador são usados no desengraxamento de peças metálicas com vapor dissolvente. Aqui eu vou falar sobre as propriedades do etanol. Quando ele é aquecido de 300 a 325 graus Celsius, com presença de cobre, liga de cobre com cromo ou liga de cobre com níquel, ele vai formar aldeído acético e hidrogênio. Quando ele é aquecido a 400, 600 graus Celsius, em presença de cobre ou prata, pode formar aldeído acético e ácido acético. Ele é semelhante à água porque ele pode funcionar como ácido ou base fraca. Por exemplo, HOH, que vai se transformar H+, mais OH-. E o etanol aqui, o C2H5OH, que fica H+, mais C2O5O-. Ele também pode reagir com o potássio, o sódio, o magnésio, o alumínio e o zinco, que ele vai dar os respectivos alcoólatos e é tóxico. Essa equação seria o número N, que multiplica o etanol, que é o C2H5OH, mais um M, que seria o potássio, ou o sódio, ou o magnésio, ou o alumínio, ou o zinco, que transformando no C2H5O M mais N sobre 2H2. Pode passar. Álcool etílico, etanol como combustível. O alumínio e o zinco são fortemente atacados por álcool combustível, depois de 15 dias de imersão. No ácido inoxidável AISI 305 e no aço AISI 1010, eles não sofrem corrosão após 15 dias de imersão. O álcool combustível usado apresentava 5% de água e as impurezas em miligramas por 100 ml. O cloreto menor que 1, ácido acético 2,4 e acetato de etila 20. Pode passar. Segundo Oliveira, Satter e Miranda, eles apuraram que a corrosão do aço AISI 1010 no álcool etílico sem oxigênio, ele aumenta 5 vezes quando a quantidade de água passa de 0 para 15%. Então, quando a quantidade de água aumenta para 15%, a corrosão vai aumentar 5 vezes mais.
sem o oxigênio. O aço AISI 1020 pode sofrer corrosão em soluções etanólicas e, com o passar do tempo, com o avanço dos estudos, eles conseguiram escolher materiais mais adequados para os ambientes. Por exemplo, os carburadores de níquel, eles já não sofrem com a corrosão igual antigamente. Pode passar. João Vitor de novo. Vou falar sobre agora madeira e plásticos. A corrosão da madeira e do plástico não são muito frequentes, mas deve sempre considerar a possibilidade desses materiais sofrerem decomposição e originando produtos corrosivos. A madeira ela pode emitir vapores corrosivos, geralmente constituídos de ácido acético, provenientes da hidrólise de substâncias orgânicas, como polissacarídeos acetilados. Em alguns casos, a madeira ela sofre um tratamento com preservativos para evitar a decomposição por ação microbiológica. Entre esses preservativos existem alguns à base de sais de cobre, como o arsenito e o naftenato. Nesse caso, pode ter a lixiviação de íons de cobre e os mesmos podem originar corrosão galvânica em materiais metálicos, como o alumínio, o zinco e o aço, quando entra em contato com essa madeira. Pode passar. No caso do plástico, pode ocorrer a formação de vapores corrosivos, originados por decomposição, geralmente térmica ou microbiológica. Os plásticos tendo compostos orgânicos halogenados são os que formam os produtos mais corrosivos, quando decompostos termicamente. Aí tem esses exemplos aqui, como o cloreto de polivinila, que é o PVC, que ele é aquecido entre 70 a 80 graus. Ele desprende cloreto de hidrogênio, que na presença da água forma o ácido clorídrico, tornando o meio bastante corrosivo. Ele pode também sofrer decomposição quando irradiado com luz ultravioleta, tornando-se corrosivo em temperatura ambiente. Tem o politetrafluoretileno, que é o Teflon. Ele é aquecido em temperaturas elevadas, acima de 350 graus. Ele também desprende o fluoreto de hidrogênio, que na presença da água forma o ácido fluorídrico. E a borracha clorada, ela exposta à luz ultravioleta ou aquecida em altas temperaturas, ela também desprende o cloreto de hidrogênio, que na presença da água torna o meio corrosivo e a formação do ácido clorídrico. Pode passar. Bom, o Wellington de novo. Só para fazer as considerações finais do trabalho, a gente se baseou, a nossa referência máxima assim, foi o livro do Vicente Gentil a respeito da corrosão, que é o livro que está em PDF no Moodle, que a professora inclusive disponibilizou lá. E caso alguém queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, esse tema se encontra entre o capítulo 6 e 7, se não me engano. E aqui teve outras referências que a gente usou mais para pegar imagens. E do mais é isso. Peço um pouco de desculpas porque a gente está um pouco mais de 1 hora falando. A gente tentou, acho, resumir ao máximo. Mas é que o conteúdo realmente ele é bastante extenso e tem uma certa complexidade. Mas é isso. Obrigado. Ok, obrigada a vocês também. Wellington, volta lá um pouquinho no início, por favor. Estão me ouvindo? Só mexer na minha câmera aqui, que ela já travou. Só um minuto. Pessoal, vocês têm mais um tempinho aí para eu falar? E vocês também? Podemos usar mais uns 20 minutinhos só? Pode? Pode? Podemos. Acho que a minha câmera já travou aqui. Tá, só um minuto, só tentar destravar ela aqui. Senão
Consegue me ouvir? Sim. Sim, é só a câmera que tem hora que está travando. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ser um pouco mais sintética possível. Ó, já travou de novo. Mas tem coisa que a gente tem que... É um tema amplo, né? Acho que na semana passada, se eu não me engano, foi a Raquel que questionou. Fui eu mesmo. Foi você? Que os Uhum. meninos já tinham falado tudo e vocês não teriam nada para falar. Né? Eu questionei que, tipo, o assunto que eles estavam falando tinha a ver com o nosso. Isso, um assunto, depende do outro, né? É uma sequência. Gente, eu acho que minha câmera tá difícil hoje, viu? Não sei porquê. Acho que não precisa ligar a câmera não, professor. A gente tá vendo o slide. Né? Não precisa me ver não, né? Vou deixar essa sem me ver porque não tá funcionando não. O que acontece? Principalmente é uma sequência, né? É algo... Eu gosto muito desse livro, como os meninos falaram, né? Foi a referência básica de vocês e ele é realmente muito bom, principalmente para a área de vocês, a área de engenharia. Só que eu acho que eu deixei passar uma coisa importante no seminário passado. E eu só me atentei para quando, né, acaba que a gente empolga com o que o aluno está falando, e realmente os meninos abordaram muito bem no seminário passado, mas ficou faltando um detalhe, que eu acabei não voltando e deveria ter dialogado isso com vocês, porque acabou ficando um pouco mais difícil de vocês trabalharem nesse seminário exatamente pela essa lacuna. E era uma lacuna que, né, normalmente os alunos podem não entender, e a falha não foi do grupo, a falha foi minha, de não ter abordado isso nessa reflexão. Porque quando eu falo, né, hoje eu observando vocês comentarem, aí falou muito bem aqui, né, todos, mas percebe quem falou um pouco mais e dá a entender que quando vocês falam em meios corrosivos, o que seria meios corrosivos? Se vocês fossem definir, com poucas palavras, o que é um meio corrosivo? O ambiente onde ocorre a corrosão. E esse ambiente da qual ocorre a corrosão, qual é a função dele? Ele trabalha ali como eletrodo ou ele não trabalha como eletrodo? Ele é um eletrodo ou não é? Acredito que sim. Alguém tem uma outra opinião? Pessoal do grupo passado? O que é vamos definir bem para a gente não ter dúvida, né? Para a gente sair um pouco do senso comum. Porque o que é solução eletrolítica, o que é eletrodo e o que é pilha? É o seminário passado. Bom dia, cadê o pessoal? Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos te ouvindo. Sim? Então, o que é solução eletrolítica, pessoal? Do seminário passado, só quem está aqui é eu. Tá, então fala. Não sei se os outros estão aqui também. Mas só podia repetir, por favor. O que é solução eletrolítica? Ah, tá. Solução eletrolítica. Deixa eu só olhar aqui nas minhas anotações para eu anotei aqui bem direitinho o que era. Do grupo hoje também, pode contribuir aí. O que seria uma solução eletrolítica? O Hélio, passa para o próximo seminário aí, que eu já vou observando aqui onde a gente vai parar. Pode passar no próximo. Volta lá um pouquinho. Tá, ok. Não, deixa eu primeiro aqui. Lá no primeiro, depois do nome de vocês, por favor. Isso, corrosão, mecanismos básicos. Né? E aí você falou aqui. Não foi você, não. Foi quem falou aqui, foi inicialmente, começou com o... Arthur. Arthur que falou aqui nas condições operacionais, no meio corrosivo. E o Arthur aqui definiu composição química, concentração, impureza, pH, temperatura, teor de oxigênio, pressão, sólido suspenso. Aqui está o X da questão.
Meios corrosivos. O que seriam meios corrosivos? São condições básicas para que ocorra a corrosão. Mas, quando eu tenho, então, um meio corrosivo, o que eu tenho? Eu tenho uma solução eletrolítica, que pode estar relacionada, né, com a composição química, com a concentração, com as impurezas, com o pH, com a temperatura, com o teor de oxigênio, com a pressão, com sólidos suspensos. Essas condições aqui, né, diferentes, heterogêneas, e aí a gente naquele tema de heterogeneidade, quando a gente falava, né, quando eu até comentei na semana passada, e teve alguns alunos que comentaram também, que o grande gargalo nosso na corrosão é a formação da pilha, a corrosão eletroquímica. Não tem só corrosão eletroquímica, mas o grande gargalo é a corrosão eletroquímica, e que pode ser espontânea ou não espontânea, certo? Quando ela é espontânea? Quando a gente tem aquele processo que vocês estudaram no ensino médio, formação de uma pilha. Quando ela não é espontânea? Quando a gente tem aquele processo forçado por algo externo que força a formação também de uma pilha, só que é algo externo. Então, por isso que inverte a polarização da pilha, a gente chama de eletrólise. Quando que eu tenho a formação de uma pilha? Eu tenho que ter eletrodos, eu tenho que ter solução eletrolítica e eu tenho que ter contato com isso. E quando que eu tenho isso? Quando eu tenho uma heterogeneidade. E essa heterogeneidade, pessoal, ela pode estar relacionada com tudo isso aqui. Composição química, concentração, impureza, pH, temperatura, teor de oxigênio, pressão, sólido suspenso. Ou seja, então eu tenho formação de pilha só quando eu tenho dois metais com potenciais diferentes. Quero que passe um pouquinho, Ed, por favor, vou dar um salto aí, que eu acho que foi inclusive você que comentou. Sobre o sólido? Passando sobre os sólidos, que na verdade inclui os líquidos, mas estava lá, aqui. Então, volta aqui só um pouquinho. Aqui tá. Aqui você coloca bem, mecanismos eletroquímicos, corrosão em água e soluções aquosas, corrosão atmosférica, corrosão no solo, corrosão em sais fundidos. Dá a entender, né, e aí no livro também traz dessa forma, né, corrosão atmosférica. Dá a entender que a atmosfera, acontece a corrosão da atmosfera, é isso? Corrosão atmosférica. O que é esse termo para vocês? Corrosão atmosférica, corrosão no solo. Por quê? O que é corrosão atmosférica? O que é corrosão no solo? O que é corrosão em sais fundidos? O que é corrosão em água e soluções aquosas? Então, o que são esses? São o quê? Todos esses meios que a senhora está falando, eles são os meios eletrolíticos. Exatamente, são as soluções eletrolíticas. Isso. Não são elas que sofrem corrosão. Elas que dão a condição para a formação do fluxo de elétrons, ou seja, a formação de diferentes tipos de pilha. Elas influenciam. São fatores que Exatamente, elas influenciam, né? E aí, quando a gente fala corrosão atmosférica, parece que dá a entender que a atmosfera é que está sofrendo corrosão. Não, não. Ela faz com que eu tenha um fluxo de elétrons de um determinado eletrodo para outro. Ou seja, a formação de uma pilha. Professora, então, agora sim, o Ed, passa um pouquinho aí para mim. Que eu quero pegar uma coisa que vocês colocaram lá na frente. Só eu não anotei, porque não tinha o nome do slide aqui que apareceu para mim. Aí você vai devagarzinho aí, mas é lá mais para frente que estava muito bem definido isso. Pode. Solo, era lá em solo, onde você. Só um minuto. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Só um minutinho. Aí você foi rápido demais. Deixa eu ver aqui, onde que eu anotei, que até anotei aqui. Deixa eu ver. Eu fiquei tão. Tá no mecanismo, na corrosão ser um pouco mais, né? Película, característica físico-química. Foi quem falou de característica físico-química e de heterogeneidade, aeração diferencial. Foi você, Wellington. Volta lá nos seus slides. Os meus slides são esses. Esse aqui, ó, tá aqui. Variáveis que influenciam na natureza do solo. E aí volta o outro slide um pouquinho. Físico-química.
slide anterior a isso, físico-química. Solo. Natureza, você colocou natureza físico-química. Foi isso? Isso, características físico-químicas. Aqui, obrigado. Você falou em presença de água, presença de sais solúveis, presença de gases, acidez, pH, resistividade elétrica, potencial redox. O que é isso aqui, gente? E aí você chamou de característica físico-química do solo que pode influenciar mais diretamente na ação corrosiva. Isso daí é que é isso aqui? São meios, são... O que isso é? Vai alterar nas características. Isso vai provocar uma heterogeneidade. Então, qual é a palavra X aqui da questão? Chama-se heterogeneidade. Por quê, professora? O que significa heterogeneidade? Significa que quando eu tenho heterogeneidade, eu tenho diferença de uma coisa para outra. Não necessariamente a minha heterogeneidade tem que estar no potencial redox. O que é o potencial redox? O Elton explicou muito bem. É a diferença de potencial onde eu tenho alguém que está oxidando e alguém que está reduzindo. E eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho a formação de uma pilha, e esta formação dessa pilha em especial, eu tenho 2 eletrodos de metais distintos. Aonde está a heterogeneidade aí? Metais distintos. Mas não é só isso, não é só isso. Se eu tiver acidez diferente, mas tem o mesmo metal, mas num ponto eu tenho uma maior acidez e no outro ponto eu tenho uma menor acidez. Aonde está mergulhada essa chapa metálica? Constituída do mesmo elemento químico. Eu tenho heterogeneidade. E eu tenho fluxo de elétrons. E eu tenho corrosão. E eu tenho formação de pilha, então. E se eu tiver presença de gás em um ponto mais que o outro ponto menos? Eu tenho heterogeneidade. Então, eu tenho fluxo de elétrons e eu tenho corrosão. Se eu tenho a presença de água em heterogeneidade, fluxo de elétrons. Presença de sais solúveis. Aí vocês falaram muito bem, material particulado, que é sólidos suspensos, né? São famosos aerossóis, sólidos e líquidos. E se ele depositar em um ponto de uma superfície metálica, eu tenho corrosão. Porque ele vai depositar num ponto e outro ponto vai ser menos. Eu tenho ali uma heterogeneidade. Eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho uma solução eletrolítica e eu tenho, então, a formação de uma pilha. Então, o que eu queria voltar aqui é o seguinte, que faltou a gente ter comentado no seminário anterior os diferentes tipos de pilha. Porque muitas vezes o aluno acha que eu só tenho um tipo de pilha galvânica. Qual é? Diferença de potencial proveniente de eletrodos diferentes, ou seja, que pilha só acontece quando eu tenho 2 metais com potencial redox diferente. Isso não é verdade. Olha um exemplo particularmente importante. Eu não sei em que momento vocês falaram aí, mas vocês falaram, mas eu acredito que vocês também não tenham atentado. Quando eu tenho uma aeração diferencial, o quê? Presença de oxigênio em um determinado ponto de uma superfície metálica em relação a outro. Aonde vai ocorrer a corrosão? É aonde eu tenho a maior oxigenação ou é aonde eu tenho a menor oxigenação? Maior. Contrário. No contrário. É verdade. Tá certo. Aonde eu tenho a maior oxigenação, eu tenho o meu cátodo. E aonde eu tenho a menor oxidação, eu tenho o meu ânodo. E aí eu tenho, então, uma corrosão aonde eu tenho a menor oxigenação. Esse é um tipo de pilha, aeração diferencial. E o metal pode ser, eu tenho uma placa metálica. Tem uma placa metálica em uma atmosfera que conduz corrente elétrica. E aí vocês discutiram muito bem, se a atmosfera for poluída, eu tenho um maior fluxo de elétrons. Por quê? Porque eu tenho ali uma solução eletrolítica forte. Se eu tenho uma atmosfera menos poluída, eu tenho ali uma solução eletrolítica fraca. Então, o fluxo de elétrons é menor. É a mesma coisa quando eu falo metais com potenciais. Um lá em cima, com potencial de oxidação é alto. E o outro lá embaixo, com potencial de oxidação baixo. Diferença de potencial grande, fluxo de elétron maior. Diferença de potencial menor,
fluxo de elétron menor. Certo? Então, a solução eletrolítica, ela é fundamental, que são os meios corrosivos, que vai ditar se eu vou ter um fluxo de elétron maior ou menor. E aí entra nessa palavra aqui, ó, resistividade elétrica. Né? O que é isso? O Wellington explicou muito bem. Quanto maior é a resistividade, o que acontece com o fluxo de elétrons? Mais difícil Quanto será maior a a passagem de resistividade, corrente. mais difícil será a passagem de corrente. Se é mais difícil a passagem de corrente, consequentemente, a região anódica em contato com a região catódica está ali protegida, ou minimamente protegida. Isso vai diminuir a corrosão ou aumentar a corrosão? Bom dia, pessoal. Se a resistividade elétrica é maior, a corrosão é mais acelerada ou menos acelerada? Eu acho que ela é... Se a resistividade for maior, a senhora falou? Isso. A corrosão ela é menos acelerada, né? Menos acelerada. Então, quem é o grande causador da corrosão? Quem é o grande problema nosso com relação à corrosão? Esses elétrons livres? Esse fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons, ele acontece quando? Quando que propicia um maior fluxo de elétrons? Quando o meio é heterogêneo. Quando o meio é heterogêneo. Quanto maior a heterogeneidade, seja ela relacionada com característica do metal, seja ela relacionada com oxigenação, seja ela relacionada com diferença de temperatura, seja ela relacionada com choque mecânico, seja ela relacionada com presença de sais, seja ela relacionada com a pH, potencial hidrogênio iônico. Então, uma diversidade de fatores que podem interferir na heterogeneidade. Isso vai fazer com que a gente tenha um fluxo de elétron mais acentuado. E, consequentemente, eu vou ter uma área anódica e uma área catódica. E essa área anódica vai sofrer corrosão e a área catódica vai sofrer o depósito desse material, ou seja, a degradação da área anódica, a quebra da estrutura. Então, por que hoje, né, uma área de vocês aí que tem mais se evoluído, chama ciência de novos materiais? Qual é o objetivo dessa área de ciência de novos materiais, pessoal? Achar uma forma de diminuir esse processo de corrosão. Achar uma forma de diminuir esse processo de corrosão. E qual é a forma de diminuir ou minimizar esse processo de corrosão? Diminuindo a heterogeneidade. Diminuindo a heterogeneidade dos materiais. Por isso que cada vez mais estudo a questão do micro, para que eu tenha ali um material mais resistente. O que é um material mais resistente? Quando eu desenvolvo lá um polímero, um determinado, né, material novo, uma determinada liga metálica, que ela apresenta maior durabilidade. Ela tem que ser uma liga com características mais homogênea possível e que essas variações, né, aí que é difícil, como o Wellington fala, no solo é muito difícil, nessa solução eletrolítica chamada solo. A solução eletrolítica chamada solo, quando eu coleto uma amostra, né, só no processo de amostragem eu já estou interferindo, não é mais, aquela amostra que eu tirei, ela não é totalmente representativa das características. Quando eu te retirei, eu vou perder a questão da fragmentação, eu vou perder a questão da aeração,
né? Porque o solo, depende do tipo de solo, eu tenho uma maior ou menor aeração, profundidade, tipo de composição da rocha, que aí eu entro na natureza dos metais presentes. Então, assim, atmosfera também, e micro-organismos que também vão reagir, produzir substâncias diferentes, e essas substâncias diferentes vão estar em pontos localizados distintos, onde ali eu tenho, então, uma heterogeneidade, um depósito diferente. Então, pessoal, é um gargalo eu trabalhar com homogeneidade. Esse é o termo. Quando que a gente conseguiria evitar a corrosão? Quando a gente estivesse totalmente homogêneo. A substância homogênea associada a um meio homogêneo. A gente tem isso? Não. É possível isso? Por enquanto, não. Quem sabe um dia, né? Quando a gente conhecer o átomo. Por enquanto, a gente não conhece. Então, não tem como. Certo? Então, aqui chegar e falar, eu tenho como evitar a corrosão? Impossível. Jamais. Por enquanto, com o nosso conhecimento limitado que nós temos hoje, é impossível evitar a corrosão. Agora, é possível minimizar os processos. E aí eu preciso conhecer tudo isso aí que vocês apresentaram. Eu vou trabalhar com uma liga de ferro, alumínio e cobalto e níquel. Então eu tenho que conhecer o potencial redox do ferro, do alumínio, do níquel, do cobalto. Eu tenho que conhecer aonde ele vai estar, o meio qual ele vai estar, a substância que ele vai ter contato, né? As condições que ele vai ter contato, seja elas com relação à natureza e com relação às variações físico-químicas de temperatura, pressão, umidade, oxigenação. Porque tudo isso aí pode gerar o quê? Diferença de potencial. E se eu tenho diferença de potencial, eu tenho o quê? Pilha. E se eu tenho pilha, eu tenho o quê? Uma área anódica, uma área catódica. Tá ok isso? Esse é o fundamental para a gente entender, tá? Que dentro da corrosão eletroquímica, o grande gargalo, na química também, só que na química eu não tenho transferência de elétrons, né? Tem reações sem transferência, mas na corrosão eletroquímica é o nosso maior gargalo, porque ela está relacionada intimamente com essa transferência de elétrons. E transferência de elétrons não significa que é só entre dois metais distintos. Pode ser no mesmo metal, mas características distintas, com relação à pressão, oxigenação, temperatura, choque mecânico, concentração. E os meios corrosivos faz isso. Os meios corrosivos traz essas ponderações diferentes, com oxigenação, com temperatura, com pH, e faz com que eu tenha esse fluxo de elétrons. E aí os meios corrosivos são as soluções eletrolíticas. Tá claro isso, pessoal? Tem muitos aí os mecanismos em especial que os meninos comentaram, eu não vou mais adentrar, senão vocês já estão cansados. Mas na próxima aula, no final, eu vou pedir para os senhores que todos estejam, na verdade, que dia que é a nossa próxima aula? Sábado. Sábado não. Quarta-feira, né? Sim. Sim. Pessoal, primeiro, antes de eu começar a falar esses informes, vamos lá. Há alguma dúvida aqui com relação aos seminários meninos? Eu tentei ser mais sucinta possível. Há alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum questionamento que não consigo compreender? Parece que o pessoal está tudo cansado, né? Deixa eu baixar aqui. Não, nenhuma dúvida? É o seguinte, então, deixa eu fazer os informes aqui. Quarta-feira que vem é o nosso último dia, não é isso? É o próximo encontro nosso. Então, vocês venham preparados, né, para quarta-feira que vem, a gente estender mais do que 1h37. Talvez a gente estenda aí mais do que 2 horas. Pode ser? Vocês estão preparados para isso? Vocês têm aula no próximo horário? Que hora que vocês têm aula? A gente tem aula 9 horas, professor. 9 horas. Então, isso é difícil, hein? A gente vai tentar. Até umas 10 para as 9.
no sentido que eu gostaria depois, talvez eu vou pedir para vocês, né, cada integrante do grupo, quem ficou do grupo passado, hoje desse grupo e do próximo, no momento que a gente fazer o fechamento, eu vou pedir para vocês, talvez projeta para nós, Wellington, os seus slides, e projeta o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, que vai estar com os slides aqui, para a gente fazer esse fechamento, porque ficou algumas coisas importantes ainda que eu não consegui comentar, né, no andar aqui do tempo. Mas a gente tenta fechar isso de uma forma mais sintética no próximo grupo aí, tá? Com relação a essas questões. Eu vou recomendar a todos, para a próxima semana, de todos os grupos, que vocês peguem o capítulo 4, pilhas eletroquímicas, tipos de pilhas eletroquímicas. Eu gostaria que todos fizessem a leitura desse capítulo, além dos que vão apresentar, os que já apresentaram no grupo 1, os que apresentaram hoje no grupo 2 e os que vão apresentar no grupo 3. Eu gostaria que vocês fizessem essa leitura, são da página, no meu livro, que a edição é número 4, mas eu não sei a edição número 3, era a página 30, é pequena, tá? Não é tanta coisa assim. Até a página 40, são 10 páginas, que é o capítulo que diz assim, pilhas eletroquímicas, certo? Anotem aí, pilhas eletroquímicas. Eu gostaria que os senhores lessem esse capítulo, para que fique mais fácil que eu faça uma abordagem um pouco mais sintética na próxima aula. Pode ser? Combinado? Okay. Posso tirar a projeção, professor? Pode tirar a projeção, eu vou aqui encerrar a nossa gravação, se não há nenhuma pergunta a mais. Tem alguma pergunta? Sim ou não? Não? Então, vou parando a gravação por aqui.